Fala galera, tudo beleza? Cadu Lopes na área, trazendo mais uma análise de Shingeki no Kyojin, dessa vez dos episódios 14 e 15. Nós vamos resumir aí tudo o que aconteceu nesses dois episódios. Tivemos muitas revelações, né, professor Marqueri? Fala Cadu, fala galera. Pô, dois episódios muito legais, um com bastante ação, o outro com muita história. E já vou pegar o gancho aí. Pô, muita conversa nessa mesa que a gente vai começar a falar agora no início, né, Cadu? Muita piração, inclusive, se você não entendeu o que aconteceu no episódio 15, né? Ali com aquela conversa que houve entre o Zeke e o Eren e também aquele professor sinistrão que era o anterior Titã Bestial. Calma lá que nós vamos te explicar aqui. Vem com a gente porque vai ser bem divertido essa nossa jornada. Vamos lá, vamos começar. Professor, o anime começou, né? O primeiro episódio ali, de hoje, que foi o 14, ele mostrou ali uma cena bem pesada entre uma treta dos três principais personagens, na minha opinião, do anime, que é o Armin, a Mikasa e também o Eren, que já chegou arrebentando tudo, né, professor? Total, Cadu. E é legal que, assim, esse encontro a gente estava esperando ele por bastante tempo e, de repente, a gente viu no episódio anterior o Eren colocando os seus melhores amigos como reféns. E isso é muito foda, cara, porque ele se mostra uma pessoa muito ruim naquele momento. Então a gente não sabe se ele realmente... As memórias transformaram ele naquilo ali, ou se ele está tentando desconstruir uma realidade para poder colocar o pessoal contra ele. E aí ele põe uma coisa muito doida ali, que é assim: todos vocês estão sendo manipulados. E questiona as atitudes do Armin como um cara que pegou a memória do Bertholdt e por isso ele está acompanhando a Anne, e questiona, inclusive quando a Mikasa vai questionar ele se ele está sendo manipulado, ele volta contra ele e fala: você é do clã Ackerman, você age conforme aquilo que você está programada para fazer, que é defender o rei, que deu a entender que o rei seria o Eren. Pois é, e tem até uma cena curiosa dele falando ali sobre a questão do que ele mais odeia, né, professor? Ele fala: odeio as pessoas que não são livres, odeio o gado. As pessoas que simplesmente obedecem ordens sem questionar. Deu pra entender o motivo da crítica do gado, seja do time A ou do time B, seja da direita ou da esquerda? Gado é todo aquele que não quer refletir sobre o que está acontecendo com ele e a sua volta. Ele quer ficar naquele curral, ele quer ficar preso entre aquelas paredes lá, não quer sair daquele lugar comum. E tudo que ele recebe, tudo que ele ouve, tudo que ele absorve, ele releva. Ele não quer criticar, ele simplesmente fala ok e vamos lá. Esse é o gado que vai junto. Falei certo, professor? Total, Cadu. É muito legal como a gente vê o Shingeki como uma grande crítica à sociedade como um todo. E a mostrar como ele odeia as pessoas que não... Contemporânea. E mostrando como as pessoas não pensam. As pessoas querem alguém que pense por elas. Então você vê que ele tem um certo desprezo até mesmo pela facção Jäger. Porque do jeito que ele fala, você viu que ele nunca sorriu quando os caras se juntaram a ele. Ele falou: esses caras estão me juntando, vão me ajudar, mas esses caras são um monte de merda, não tô nem aí pra eles. E eu tenho certeza que é essa sensação que tá dentro da cabeça dele. Sim, e o Armin e a Mikasa fica pé da vida, né? O Armin, que é uma pessoa muito da mente, né? Da razão, ele Cerebral. perde a razão totalmente e parte pra cima ali do Eren, dando um belo e um socaço no rosto do personagem, né, professor? E o mais legal é assim, na primeira tentativa, melhor, antes ele explica que ele já teve uma ideia com o Zeke, ou seja, já conversou com o Zeke, né, antes. E aí, na primeira tentativa do Armin de acertar ele, a Mikasa faz o que o Eren falou. Ela age automaticamente para defender ele. E ela mesma fica assustada com o que ela tinha acabado de fazer. E aí, na segunda tentativa, o Armin realmente dá um soco nele. Mas aí a gente vê a diferença do cara cerebral pro cara que realmente se treinou para lutar, né? Então você vê o Armin apanhando aí de lavada nessa luta,
que foi, como o Eren disse, o primeiro encontro de luta. E uma cena bem no estilo Hajime no Ippo, né? Tem aquela defesa fechada e ele tomando 3x4, que foi semelhante ao episódio do Jujutsu, pegando o link, em que teve também uma luta dessa, quando mostrou o Itadori defendendo os socos do todo na luta. Então, um gancho bem parecido com os dois episódios aí, Cadu. Sim, me lembrou a luta, o início da luta do Ippo contra o Mashiba. Né? Total. Tinha lá a foice. O Slicker, né? Aquilo lá foi bem isso. Mas aí, professor, finalmente aconteceu uma coisa que a gente tava prevendo. Desde quando a gente viu lá o cozinheiro. A diversão. Né? Desde quando a gente... Aqui, ó. Desde quando a gente viu aquele cozinheiro lá no episódio... acho que foi o episódio 11, se não me engano, 11 ou 12, que a gente falou, esse vinho tem alguma coisa aí, esse cara tá fazendo alguma coisa com esse vinho. E aí a gente descobriu no episódio anterior que o vinho era batizado com o fluido espinhal do Zeke. Que nojo. Ele não titubeou, velho. Ele não titubeou, transformou todo o esquadrão do Levi em titãs, deixando o nosso querido e destemido comandante em uma situação complicada. Não, Levi, e vou falar o nome dele todo, Levi Ackerman, né? Então já escuta o nome Ackerman, já é o cara programado para poder matar, defender um líder, mas nesse caso aí estava defendendo a própria vida dele. E foi foda, porque os caras mostrou lá, chegou aquelas garrafas de vinho e ele pediu pra tomar um chá preto. Ou seja, o Levi, se ele bebesse, ele estaria na mesma de todos os subordinados. Eu não sei se o Zeke sabia. Eu acho que o Zeke apostou que talvez quando ele gritasse, ele também ia virar titã. De repente ele viu que sobrou o Levi. E o Zeke deu muito mole, porque é a segunda que ele toma do Levi seguida, cara. E ele achou mesmo que um bando de truta titã pequeno, porque lá na terceira temporada foram os titãs gigantes, pequenos, e ser capaz de matar, ou que ele teria dó de matar os subordinados dele. Cara, nada disso. Ele matou todos os subordinados e alcançou o Zeke e realizou todos os seus desejos que estavam guardados há muito tempo, que é cortar ele todinho. Aliás, que cena linda, né, velho? Eu assisti isso várias vezes. Esse momento era um momento que, aliás, usou o Kagebushin no Jutsu ali, né? O clone das sombras com os galhos, hein? Isso daqui é coisa de ninja, galera. Não, e tava tudo planejado, Cadu. Tava tudo planejado. Ele já tinha planejado isso. Ele já esperava que em algum momento o Zeke ia tentar fugir. O Zeke deu aquela corridinha marota dele. Foi engraçado, que de repente ele começou a correr do nada. Falei, que merda é essa? O cara tá correndo, mano. E aí, no meio, ele já usa, e isso foi macabro, ele usou os pedaços de titã pra tentar acertar o Levi, cara. Isso Sim. Foi macabro. E aí depois o Levi já tinha o plano todo. Aí tá a explicação por que ele tava no meio das árvores. Ele tava no meio das árvores pra fazer exatamente isso aí, pra se misturar nos galhos e detonar o Zeke todo no momento que ele conseguisse acertar ele. E foi o que aconteceu. E que cena linda, né? Vamos ver de novo essa cena, ó. Joga ali o sangue dos monstros. Bom. O Levi vai, já solta ali os explosivos. E aí, as lanças do trovão. Lanças do trovão ali, a gente vê até mais ou menos como é que é lá dentro, né, cara? Olha, entrou, o cara ficou desesperado ali no cockpit, mas não deu. Acabou explodindo tudo ali, velho. E foi uma cena maravilhosa. Voou sangue, voou corpo. Os pedaços dele. Voou os pedaços. E aqui, ó. Quem assistiu Yu Yu Hakusho sabe que isso daqui lembrou muito bem o Toguro depois da luta contra o Yusuke. Total, Cadu, total. Isso foi muito foda. E aí a gente já vai pra uma explicação foda depois, né, Cadu? Quando o pessoal se rebela no meio do treinamento com o chefe de treinamentos, né? E aí, até me falhou o nome dele aqui agora, e o Flock aparece do nada já segurando a Range, né? Uma traição total que aconteceu nessa parte aí, e o pessoal põe à prova quem realmente quer seguir a facção Jäger, Cadu. Sim, e aí tem uma galerinha que abraça a causa, né? Já tava tendo um desconforto ali na Ordem Unida, né? E para passar no teste da facção Jäger,
tem que arrebentar na porrada aqui o instrutor, né, cara? E foi uma cena, assim, bem... Mostra bem como é que é o fascismo, né, cara? Como é que funciona. E funciona desse jeito mesmo. É tomada de poder, demonstração de força, poderio militar, poderio bélico. E é isso que a facção Jäger tá fazendo. Exatamente. Se você imagina o que é um golpe é isso aí, ó. Os caras traírem aquele que tá mais próximo dele. E aí o Flock se mostrou um manipulador de primeira qualidade, porque o Flock primeira antes... categoria. Exatamente, o Flock desde o vinho, cara. O cara mudou. E aí ele começou a mostrar que ele pode comandar tanto quanto a Yelena na história toda. E aí ele vai e puxa. Ele podia, cara, puxar só a facção Jäger e os caras irem pro lado dele. E aí ele foi e promoveu ali o pessoal espancar o instrutor. E, teoricamente, igual ele falou, esse cara é o cara que tem os problemas com aquilo que a gente não acredita. Então esse cara é o cara que você tem que detonar. O instrutor falou que, assim, ninguém vai poder me detonar. Aí rolou uma comédia aí, né? Logo depois já corta, ele tá todo estrupiado no chão. Sim. Olha aí, ó, a cena. É bem sinistro mesmo. Sabe. Mas bem tudo sinistro, bem, esse episódio foi muito bacana, vamos pro próximo. Professor, episódio 74, Única Salvação, ou como a gente gosta de dizer, episódio 15, né? Da quarta temporada. E aí, velho, a gente vê aí o Grisha, a mãe do Zeke e o pequeno Zeke aqui, sofrendo, né, com a questão do preconceito com os Eldianos, né, demônios, aquela coisa que a gente já viu incontáveis vezes, mas o interessante é ver que o Zeke, ele tava treinando pra se tornar um guerreiro, né, de Marley, né, cara? Só que não tava indo muito bem não, né, velho? É igual o Falk e a Gabi, que a gente viu antes do treinamento, que eram quem tava liderando e puxando o treinamento, eram os melhores, né? Nesse caso aí, a gente viu que o Zeke era o pior soldado de todos ali, pelo menos em treinamento, recruta, né? E aí você vê ele sendo o agente duplo. Porque o pai dele é um revolucionário contra aquilo que está acontecendo. Então a intenção deles era o quê? Infiltrar o Zeke dentro, para ele poder ser um guerreiro de Marley como Eldiano honorário, e ao mesmo tempo ele possuir um titã para que depois eles pudessem se rebelar. E aí você vê muito pesado a infância dele, né? Sim, porque ele vivia com duas coisas, né? Ele vivia com os pais fazendo uma lavagem cerebral na cabeça dele, falando que o que aconteceu com os Eldianos e os Titãs era uma farsa, que foi tudo criado aí pelos Marleyanos, uma história fabricada para que o mundo todo se voltasse contra os Eldianos, e os Marleyanos contando a história do momento que teve ali na história, né, que foi a tragédia do lago, de 1.200 anos atrás, onde os Titãs, eles invadiram aí essa fortaleza de Marley e dizimaram, e destruíram, e devoraram os Marleyanos, começando ali, há 1.200 anos, esse ódio pelos Eldianos, né, velho? E fica assim, um subentender que talvez esses titãs, como eles vieram do mar, eles vieram de uma ilha, né? Dá a sensação que eles vieram de uma ilha que pode ser a ilha de Parades. E aí ele conta a história duas vezes, Cadu, né? Ele conta primeiro como Marley passa a história, mostrando vários gigantes chegando e explicando por que Marley odeia ou sente a ameaça dos Eldianos. E depois, ao mesmo tempo, ele fala que essa história é uma grande farsa. Então fica subentendido ali o que realmente é verdade disso. Para os revolucionários é uma grande farsa. Essa história nunca aconteceu. É algo criado pelos Marleyanos para poder controlar os Eldianos. Então você vê mais uma crítica grande ao que acontece na sociedade hoje, Cadu. Sim, que, né, tem uma velha história que se diz o seguinte: quem conta a história é quem venceu. São os vitoriosos daquele momento. Então, o que aconteceu foi que os Marleyanos
tomaram o controle dos Eldianos, venceram esse combate contra os Titãs e contaram uma história fabricada para poder fazer a sua propaganda. E aí, velho, a gente vê a cabeça do Zeke, né? Totalmente aí sem amor e carinho pelos dois pais, que queriam transformá-lo em uma máquina infiltrada, em um espião, uma criança de que ali deve ter o quê? Uns 10 anos no máximo, professor? Provavelmente uns 10 anos ali que normalmente eles começam a treinar, né? Ele queria a infância, né, Cadu? Ele queria ter uma infância, ele queria brincar, queria ser uma criança normal. Ele foi forçado para aquilo tudo. E os pais dele não estavam nem aí. Os pais dele estavam com a cabeça totalmente na revolução. Eles queriam acabar com aquilo ali e queriam usar o filho dele. Esqueceram de perguntar pro filho o que ele queria. E aí deu no que deu, né? Deu que ele pirocou, ele realmente achou um amigo ali, né? Que é o antigo herdeiro do Titã Bestial. Aí eles ficam brincando. O Xavier, que parece, eu acho que é uma pegadinha, porque ele é ruim ali com beisebol. Então tem o Kuseiver, que é o Kusou, que é o merda em japonês com Savior. Ou seja, o Savior é o cara que pega a bolinha. Então parece uma pegadinha, tipo assim, um Savior de merda que não sabe lutar. No Japão, né? Trocadilho em japonês. Que é um cara que não tem habilidades para lutar. E eu fiquei de cara, porque como ele pode ter o Titã Bestial e não ter habilidade para batalha? Sabe? Pois então ele é um professor, é um historiador. Ele está historiando, ele herdou o Titã para quê? Para que nas memórias ele fizesse a pesquisa dele. E eu, como pesquisador, isso é muito interessante. Se eu pudesse ter as memórias do Einstein, para mim poder entender o que ele pensou, seria fantástico. E foi o que ele fez aí, Cadu. Sim. E aí é interessante ver que é a partir desse amigo que o Zeke vira e fala assim, cara, os meus pais vão fazer com que a gente morra, porque a polícia já tá investigando eles. E eles vão chegar até eles. E chegando até eles vão chegar até mim. O que eu faço? Aí o cara falou, delate seus pais. Porque já que eles estão decidindo isso, você não pode ser vítima de uma decisão dos seus pais. E aí, deu no que deu, o moleque foi lá e delatou os próprios pais, que a gente já tinha visto isso nos episódios anteriores, eu acredito até mesmo na terceira temporada, né, professor? A gente viu isso daí no final da terceira temporada, e nós ficamos meio assim, nossa, que moleque filho da puta. Mas dá agora pra entender a motivação do cara, não que justifique você delatar os seus próprios pais, mas dá pra entender a motivação do cara, né? Do moleque. Eu acho que é um misto ali, porque ele já tava puto com aquela história toda. Ele entendeu a missão, mas ele tinha que se salvar. O Dr. Xavier, e aí vem o Kusou de novo, que é um doutor de merda, mandou entregar os pais para ele continuar a missão. Acho que naquele momento ele não tinha na mente dele que ele ia continuar a missão. Ele simplesmente queria se salvar, queria ser normal. Ele queria ficar com o doutor que estava brincando com ele. Mas aí depois, com o tempo, aí já corta logo, né, para mais para frente, e aí fica bem explicado que ele realmente manteve a ideia que o doutor foi passando para ele, que o doutor que pôs na cabeça dele, o grande plano que está em movimento, né, Cadu? O grande plano que está em movimento. E é a partir dessa vivência, dessa experiência, aliás, depois que ele fica mais velho, né, a gente percebe que ele conseguiu, com muito treinamento, pegar um corpo, né? Agora, repara nessa cena aqui, galera, ó. Fantástico. Aqui a gente tem o Bertoldo. A Pique. A Pique. Esse daqui eu esqueci o nome, que é o Mandíbula. É o Mandíbula. Reiner. Aqui a gente tem o Reiner. E aqui, vindo atrás, a gente tem a Annie. Quem que é esse daqui, professor? Que eu não tenho a menor ideia. Eu também não. Vou ter que olhar com calma depois. Esse aí falhou. Mas aqui a galerinha, ó. Olha lá, ó. Os jovens treinando para poder serem os guerreiros, né? E receberem o poder. Cadu, esse aí é o cara que morreu. E que a Ymir comeu ele. Ele tinha um Mandíbula. E foi comido, não é isso? E depois o Mandíbula passou pro outro moleque ainda.
Esse Mandíbula é o titã que mais rodou na mão de todo mundo aí, impressionante. Foi, exatamente. Então esse é o cara que nem apareceu direito, ele já apareceu e já morreu, né? Foi um cara muito rápido, Apareceu por isso que a gente já não deu tanta moral pra esse cara aqui, mas é a galerinha aí, ó. Famoso personagem lanche de titã. É. E aí a gente vê essa conversa entre os dois, né? Entre o Xavier e também o Zeke. Que a partir dessa conversa, professor, e essa conversa é muito importante, presta bastante atenção, porque foi a partir dessa conversa que o Zeke, ele aprende que o Titã fundador, ele consegue modificar as estruturas biológicas dos Eldianos. Ele molda as estruturas biológicas dos Eldianos. Por exemplo, eles deram um exemplo de que estava tendo uma praga, né, uma doença ali que não dava para eles sobreviverem. O Titã fundador fez a mudança biológica deles, fazendo com que eles fossem mais resistentes a essa doença. E aí vem um estalo na cabeça do Zeke, né, professor? Eu vou acabar com os titãs a partir do Titã fundador. Exato, aí ele vê a chance ali, e aí cria-se o plano da eutanásia, que aí é o plano em que ele vai poder, de alguma forma, e a gente não sabe como que ele vai fazer isso, acabar com o nascimento ou com os futuros Eldianos. Agora, se ele vai simplesmente mandar todos os Eldianos se suicidarem, ou se ele vai falar para os Eldianos não se procriarem, ou se ele vai mudar a biologia deles para serem estéreis, tem uma gama de possibilidades para ele poder executar esse plano. E aí a gente entende que como que esse plano vai ser feito. E aí já corta, né? Ele tá ali adolescente e já corta para ele conversando com o Eren, falando exatamente dessa parte, né, Cadu? Falando exatamente daquilo que o Dr. Xavier falou para ele sobre essa questão dessa capacidade de manipular a constituição dos Eldianos ao bel prazer. Antes dessa conversa com o Eren, ainda tem uma conversa muito importante com o Xavier, que é o seguinte, velho. Que eles conversam sobre a questão de que ao se juntar, quando o Zeke se juntar com o Titã fundador, ele consegue fazer o quê? Que caia por terra a renúncia da guerra. Que a renúncia da guerra vem desde o Rei Fritz, que ele renunciou à guerra contra Marley. Ele quis se isolar ali em Parades e tentar viver uma vida normal, longe deles. Não queria continuar esse ciclo de combate. E aí, o Zeke, ele descobre que, ao se comunicar, ao estar em contato com o Titã fundador, que no caso é o Eren, eles conseguem acabar com essa renúncia à guerra e poder tocar com o plano da eutanásia dos Eldianos, né, professor? É muito interessante essa parte, Cadu, bem lembrado, a gente não passar, que realmente é o momento que o Dr. Xavier... Então você vê que o plano todo veio do Dr. Xavier. Ele, através das memórias dele, esse plano está passando para frente. O Eren, daqui a pouco a gente vai ver, ele concorda com o plano, mas esse grande plano veio o quê? Do Xavier, as memórias do Zeke. Tanto que tem uma coisa muito legal, que é o momento que o Zeke absorve o poder. E você vê um ritual meio do exército, com o pessoal batendo palmas para aquilo que tinha acabado de acontecer. Eles cortam, mas o que aconteceu foi o quê? O Zeke virou um titã e mastigou o Dr. Xavier e virou novamente um titã com o controle e com o bestial. E é interessante quando ele fala, na explicação antes dessa cena, ele fala assim: você, Zeke, vai funcionar como chave. Você é a chave. Esse poder, ele foi separado. E aí a forma de você reaver esse poder do fundador é a união de alguém com sangue real, que é quem tinha lá na origem o Titã, com o fundador. E aí a gente vai ver que o fundador é o Eren. Só que o Zeke não tem ideia nisso, por isso o Zeke tinha que convencer o Eren. Porque ele não vai ser a pessoa que vai mandar ou que vai modificar a genética ou os Eldianos. Quem vai modificar isso aí é o dono do fundador. Ele é somente uma chave na história toda, Cadu. Exato, por isso que ele precisa tanto do Eren. E aí tem a conversa com o Eren, inclusive,
É uma conversa entre dois irmãos. E ele até fala, né? Você é muito parecido com o nosso pai, né? Com o Grisha, né? E ao ficar mais velho, ficou muito parecido com o nosso pai. E eles decidem realmente que o melhor a se fazer é essa eutanásia e o Eren embarca na história, né? Total. O Eren, inclusive, assim, ele não achou nada legal o que aconteceu com o que o pai fez de matar crianças, exatamente o que ele fala aí agora nessa cena, de matar crianças com as próprias mãos. Ele não achou isso legal, ele não achou isso certo. Mas, ao mesmo tempo, ele olha para a cidade e fala assim, mas se ninguém tivesse nascido, nada disso teria acontecido. Então ele chega à conclusão que, por mais que ele foi contra o que o pai fez de matar crianças e tudo, se não tivesse nascido ninguém, se não tivesse as pessoas existido, todo esse fatídica história, todo o fatídico futuro de todos esses eldianos nunca teria acontecido. Então, no final, eles chegam num acordo. É o momento que o Eren decide embarcar no plano que é todo do Zeke. Então a gente liga com o que está atrás e a gente pega a Helena, pega o Flock e percebe que todo mundo vem do plano do Zeke, que na verdade é o plano do Dr. Killsaver. Então o grande vilão da história, se for pensar, é o maldito Dr. Killsaver. Custou Saver. Só. Mas é legal, cara. Deu uma amarrada legal na história, porque a gente tava até pensando, né? Eu tava pensando que a intenção dos dois era dominar. Simplesmente dominar. Mas não é isso. Os caras querem fazer uma espécie de eugenia. E o plano até que tava dando certo, né? Se não fosse o Levi. Né? O Levi que teve a sua vingança momentânea ali, né, velho? Cortando os pés do cara. Cresci e cortava de novo. Doido demais, velho. E aí, assim, muito legal ali que um trunfo... Pô, eu não esperava por esse trunfo, Cadu. Eu achei que ali o Zeke tinha rodado já. Pra mim, alguém ia salvar o Zeke ou ele ia morrer. Morrer não tinha sentido, senão acabava o anime. Porque não tem mais ninguém de sangue real. Quer dizer, tem, mas sem Titã, que é a história. Só que aí, no momento, ele tira uma bomba, cara. Eu tenho que até ver de novo na cena aí. Não sei de onde que veio essa merda dessa bomba. E de repente explode. Tá cravada nele, velho. É a lança do trovão? É a lança do trovão, tá cravada nele. O Levi, ele pra prender o cara, enfiou a lança do trovão no bucho dele e deixou o cara lá, tá ligado? Só que ele não imaginava que o Zeke fosse explodir essa bagaça, né, velho? Aí você é obrigado a falar, o Levi. Vai ser burro assim, velho. Pelo amor de Deus, mano. Você vai pôr a bomba na mão do inimigo. Eu sei que você é foda, mas foi muita confiança nessa aí. Rodou de graça. A gente nem sabe se o filho da puta tá vivo. Eu adoro aqui, ele. Foi metade do... O Zeke foi metade pro saco, ó. Dá pra ver aqui. E o Zeke... Mas o Zeke pode recuperar por causa do poder. Né? Agora o Levi, porra, ele tem que ser muito capeta pra escapar dessa aí, velho. E eu não queria que ele morresse agora, não. Pô, tô torcendo pra ele sair ileso de alguma forma, porque eu quero ver ele cortando mais gente ainda. Eu também espero. E no final do episódio, a gente teve um preview. E esse preview vai pra ponte que o Rio partiu, porque mostra ali a galera tudo presa e a Helena tentando trocar ideia. Temos ali os caras meio que conversando sobre a questão do que tá rolando no episódio. Professor, eu não sei o que esperar o próximo episódio, sinceramente. E você? Eu tô vendo um grande twist, né? Nós estamos vendo que quem tava preso tá solto e quem tava solto tá preso. Então é bem interessante ver agora. E a gente lembra que a Helena, na discussão, cara, isso é muito legal. Nos episódios atrás, ela falou: essa mesa vai virar ainda. E eu vou estar esperando para essa mesa virar. Cadu, tava tudo planejado. Tava tudo planejado desde o início. Ela sabia que ela ia se sair daquela ali e que a galera que tava zoando ela ali ou ia virar Titã ou ia estar preso. Aí você vê todo o plano juntando e todo o plano dando certo. Pelo menos é o que tá aparecendo aí nessas imagens. Como isso vai acontecer, a gente vai ver no próximo episódio. Pois é, professor. Próximo episódio aí que, se Deus quiser, será lançado no domingo que vem, sem nenhum problema. Porque foi legal assistir 2 episódios de uma vez, só que
o bacana é isso. Eu acho que o legal de você estar nessa empolgação são episódios por episódios, a gente analisando um episódio por episódio, curtindo, consumindo um episódio por episódio. Professor, muito obrigado. E temos ainda hoje que fazer o nosso react de Mushoku Tensei. Já emendando direto, né? Valeu, galera, valeu, Cadu. E daqui a pouco estamos aí no Mushoku, que tá muito bom também. Acompanha com a gente. Se você assistiu até o final desse vídeo, já sabe o que fazer, dá o seu like, comente aqui embaixo sobre as suas expectativas com o próximo episódio, parece que é o último episódio dessa temporada, e também se inscreve, clica no sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos que ficaram perdidos e boiando nestas duas histórias que nós tivemos hoje aí. Valeu, obrigado, até a próxima!